Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 2 de novembro de 2022, Ancião de Distrito, Péricles. Boa noite, amados servos, amados irmãos e irmãs. É com muita alegria que mais uma vez aqui nos encontramos para novamente ouvirmos a palavra pastoral de toda quarta-feira. A nossa palavra de hoje, ela encontra-se no Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 4, dos versículos 21 e 22, que diz assim: Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Então, esses dois versículos é o que nós vamos trabalhar aqui durante essa palavra pastoral. Mas, primeiramente, quero trazer a todos vocês lembranças do nosso amado apóstolo de distrito, Henrique Minho, e também lembranças dos nossos apóstolos Bonait e também do nosso apóstolo Reinaldo. Destes dois versículos aqui, se formos analisarmos, a gente pode tirar 3 pontos que são bastante importantes para o nosso aprendizado. Mas se algum irmão tem a curiosidade de ler todo o capítulo 4 do Evangelho de Lucas, ali ele vai encontrar, vamos dizer assim, uns 5 ou 6 títulos que são também bastante interessantes para o nosso aprendizado. Entre esses títulos do capítulo 4, ali tem a tentação de Jesus Cristo, Jesus é expulso de Nazaré, a cura do endemoniado de Cafarnaum e a cura da sogra de Pedro, né? Esses são alguns títulos que ali estão em todo o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Mas vamos nos atentar naquilo que é importante para a nossa palavra de hoje. É justamente sobre o título que diz: Jesus é expulso de Nazaré, ou Jesus prega em Nazaré e ali ele é rejeitado pelos seus. Quero destacar aqui desses 2 versículos 3 pontos que são bastante importantes. Primeiro, a gente vê nesses 2 versículos o trabalho que Jesus fez ali em Nazaré, levando a palavra e livrando o seu povo de todo o mal. Que mal é esse que Jesus queria tirar do seu povo, mas que infelizmente ele não foi aceito, ele não foi, como posso dizer, ele não foi bem recebido pelo seu próprio povo, né? Que mal é esse que o povo dele carregava e que nós também hoje carregamos, mas que o Senhor quer nos ajudar, Ele quer nos tirar esse mal que são as consequências que nos leva à morte, que nos leva à separação de Deus. A primeira dela é a escravidão, né? A gente é escravo do pecado, a gente vive no pecado. E o Senhor, Ele quer nos tirar dessa escuridão, Ele quer nos tirar dessas trevas e nos levar para a luz. Mas também o Senhor quer fazer várias outras coisas quando Ele fala de nos livrar, de trazer até nós a sua luz. Ele quer acabar também com a divisão entre as pessoas, Ele quer acabar com a infelicidade, Ele quer também trazer aos pobres a alegria, Ele quer trazer também aos excluídos para que eles também se aproximem de Deus, mas também Ele quer nos levar ao seu reino. Toda a sua pregação dentro do templo, quando Jesus leu ali nas Escrituras, ele foi mal interpretado, ele não foi entendido pelo seu próprio povo. E quando ele diz que naquele dia as Escrituras haviam se cumprido, né? Ele falava justamente que ele era aquele de quem o profeta, de quem a palavra de Deus falava, que era dele, que era ele mesmo, né? Então, Jesus veio com esse propósito de nos livrar da escravidão, de nos tirar da infelicidade, da exclusão, enfim, Jesus quer nos levar para morarmos junto com Ele. Mas se nós não o aceitarmos como filhos de Deus, se nós
não crermos nele e não seguirmos, como é que nós vamos entrar nesse reino que ele tem preparado para cada um de nós? Então Jesus se coloca ali dentro da sinagoga como aquele que as Escrituras falam dele. E o povo do seu tempo não acredita nisso, rejeita ele. E como diz a própria Sagrada Escritura, o expulsam do templo, o expulsam da sua própria cidade. E ainda dizem, não é esse o filho de José? Em outras Escrituras dizem até assim, não é esse o filho do carpinteiro? Então Jesus não é reconhecido como Salvador. Jesus não é visto como Filho de Deus. Mas ele cumpre o seu papel, né? Ele faz aquilo que o seu Pai lhe mandou, que é proclamar o Evangelho. Por isso a gente tem como título, né, como tema dessa pregação, a proclamação da salvação. Então Jesus vem ao nosso mundo a proclamar as boas novas, a trazer um reino que ele mesmo tem preparado para nos levar e morar junto com ele. Mas infelizmente ele é rejeitado, ele é excluído por ele não ser entendido pelo seu próprio povo. Mas o trabalho que o amado Deus lhe confiou foi feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então essa palavra que nós acabamos de lermos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 21, então Jesus mesmo lhe diz, e se cumpriu as Escrituras e o que os vossos ouvidos ouviram, né? Então dentro dessa palavra Jesus se coloca como aquele que foi profetizado, que foi enviado para cumprir o que o amado Deus assim lhe confiou. Mas também eu posso tirar desses dois versículos um segundo ponto que é tão importante também. Ele enviou também os seus apóstolos para proclamar a salvação, né? E que proclamação é essa? Que salvação é essa que os nossos apóstolos de hoje ele traz para nós, né? Então, primeiro, os nossos apóstolos hoje eles trazem para nós uma palavra que nos mostra o quanto somos vítimas do pecado, o quanto os filhos de Deus são injustiçados, o quanto os filhos de Deus são desfavorecidos na sociedade, o quanto eles são discriminados, o quanto eles sofrem preconceito, né? E da mesma forma como o próprio Senhor Jesus Cristo foi rejeitado, hoje também o Evangelho levado pelos nossos apóstolos do tempo de hoje também não é diferente, é igual. Então, muitas pessoas vivem e se tornam vítimas, né, desse Evangelho que o próprio Senhor Jesus Cristo pregou ao seu povo naquele tempo. Então, os nossos apóstolos hoje, ele prega a injustiça, ele prega aos desfavorecidos, aos que são discriminados, aos que vivem sobre uma forma de preconceito. Também os nossos apóstolos cumprem e trazem essa palavra hoje também ao nosso tempo atual. E são mal compreendidos também. Muitos até questionam os nossos apóstolos. Por que isso? Por que aquilo? Por que não pregar o materialismo? Por que não pregar o enriquecimento? Mas essa não é a tarefa de um apóstolo, se não pregar o verdadeiro Evangelho, se não pregar a palavra de Deus original, como é a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. E por isso, muitas vezes, os nossos apóstolos, a nossa própria igreja, ela é interpretada de uma maneira errônea, de uma maneira errada que as pessoas não entendem. Então, a igreja de Jesus Cristo, amados irmãos, não é uma igreja material, é uma igreja espiritual. E os nossos apóstolos trazem esse ensinamento, proclamam isso, que é o principal, a salvação da nossa alma. E isso é o mais importante para o nosso aprendizado. Então temos que ver que mesmo sendo vítimas, injustiçados, desfavorecidos, discriminados, ou sofrendo preconceito, o Senhor também quer nos salvar. E os nossos apóstolos têm essa tarefa dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo de proclamar isso também sobre a terra. Isso também é importante para a nossa vida de fé. Aceitar a palavra de Jesus, aceitar o seu reino, crer no próprio Senhor Jesus Cristo como sendo o nosso Salvador, como sendo aquele que veio para nos levar à sua morada, que Ele mesmo tem preparado para todos nós. Então esse é o segundo ponto. Jesus é aquele que veio nos livrar do mal, mas também os nossos apóstolos também trazem uma palavra que nos mostra
que devemos ser justos, que devemos não olhar para os que são desfavorecidos, que não devemos olhar para aqueles que são de maneira discriminadas, que sofrem preconceito, porque diante de Deus todos nós somos iguais. E como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu também vim para os pobres, eu também vim para os que são excluídos, eu também vim para aqueles que são infelizes. E a palavra de Deus é para eles também, amados irmãos. Esse é um ponto importante também, que o nosso apóstolo maior dá e nos mostra que os apóstolos atuais, o ministério de apostolado hoje, tem esse trabalho também a fazer aqui sobre a terra. E o terceiro e último ponto que eu considero importante é também a nossa missão aqui sobre a terra. Todos nós somos testemunhos da palavra de Deus. Todos nós devemos levar e proclamar também e testemunhar a palavra de Deus aqui entre nós. Então, podemos observar esses três pontos importantes, que começa com Jesus, que começa com o próprio Senhor Jesus Cristo, que depois é seguida pelos apóstolos e, por último, agora, por nós, dando testemunho da sua obra, dando testemunho do seu amor, dando testemunho da sua palavra. E nós, testemunhando a palavra de Deus, verdadeiramente seremos aceitos na graça, porque essa também é uma tarefa de cada um dos nossos irmãos. E nós, como filhos de Deus, temos que proclamar o amor de Cristo também entre nós. Temos que também falar da verdadeira mensagem de Deus, do Evangelho que não é fingido, do Evangelho que não é falso, mas que da palavra de Deus que é verdadeira entre nós. Talvez quando falamos o verdadeiro Evangelho a algumas pessoas, alguns podem até se magoar, podem até ficar feridos, mas esse é o nosso trabalho também como filhos de Deus, testemunhar o verdadeiro Evangelho. E por último, devemos também anunciar a graça de Deus. E é essa graça que vai nos levar à salvação. A graça de Deus, conforme foi falado no primeiro e no segundo ponto, ela é para todos. A Sagrada Escritura nos ensina que Deus ama a todos de maneira igual. E conosco também não é diferente. Que possamos sermos mensageiros dessa graça, irmão. Que possamos mostrar aos outros que eles também são merecedores dessa graça de Deus. E que o Senhor quer os ajudar. E que os apóstolos do nosso tempo atual também trazem esse mesmo Evangelho, o Evangelho verdadeiro que é pregado hoje em todas as congregações do mundo todo, amados irmãos. Que possamos ficar debaixo da graça do amado Deus, que possamos sair dessa escuridão, que possamos sair dessa escravidão para a luz e que possamos alcançar o reino de Deus, seguindo a Jesus Cristo, crendo nele como nosso Salvador. É isso que esses dois versículos de Lucas, capítulo 4, 21 e 22, nos ensinam. O Senhor é aquele que fala a nós. O Senhor é aquele que testemunha de si mesmo. E por isso temos que crer, temos que acreditar, temos que seguir. Ele é o nosso Salvador. O apostolado é enviado pelo próprio Salvador. E nós, como filhos de Deus do tempo final, também temos que colaborar na obra de Deus, testemunhando o amor de Cristo, falando do verdadeiro Evangelho e principalmente do ano da graça que nós estamos vivendo. Cristo está vindo, Ele está voltando e Ele quer levar a todos, Ele quer salvar a todos. E nós temos que também proclamar esse Evangelho a toda criatura, a todos os povos do mundo todo. E que possamos um dia sermos merecedores dessa graça, conforme diz a palavra de hoje. Amém. Desejo a todos uma abençoada noite e que até um próximo encontro, se Deus quiser.